Para dar voz a essa polêmica, aqui comigo, Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Boa tarde aos dois. Eu começo dessa vez pelo Caio. A visita de Maduro, Caio, afeta a relação de Lula com o Congresso? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Zé Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Bom, é claro que sim. É ultrajante para qualquer democrata ver o prestígio e o entusiasmo com que esse monstro moral foi recepcionado por Lula e pelo seu governo ideologizado. O que esperar da visita de um tirano responsável aí por milhares de casos de tortura e assassinato? Quais as consequências óbvias de recepcionar com tanta pompa, com tanta circunstância, um ditador denunciado em mais de uma ocasião pela ONU por crimes contra a humanidade? Que tipo de repercussão pode advir de você estender o tapete vermelho para um delinquente internacional acusado formalmente pelos Estados Unidos da América por narcotráfico? Como será que o campo democrático reagiria ao endosso de Lula da Silva ao resultado das eleições sabidamente fraudadas da Venezuela, conforme relatado por vários organismos multilaterais e pela própria empresa responsável pela contabilização dos votos, a Smartmatic? A União Europeia, ela não reconhece sequer a legitimidade do parlamento venezuelano e lamentou profundamente que a Assembleia Nacional, agora chavista, tenha sido constituída por, aspas, eleições não democráticas. Mas para o Lula da Silva, Maduro e sua caterva foram eleitos pelo povo. Ou o que restou do povo, porque cerca de 20% da população da Venezuela, mais de 5 milhões de pessoas, já deixaram o país como migrantes ou refugiados desde 2014. Então, no seu discurso de vassalagem ideológica, o Lula zombou da realidade, ironizou a liberdade de imprensa, se solidarizou com os obstáculos enfrentados pelo seu companheiro ditador. O Lula também teceu elogios ao antro de corrupção que foi a refinaria Abreu e Lima. Afirmou que a Venezuela, que deu um calote bilionário no Brasil, é um parceiro comercial excepcional. Aliás, o Lula sugeriu que a parceria entre os países fosse além da economia. O Lula propôs uma estreita relação política e um intercâmbio entre as nossas juventudes. Aí eu fico me perguntando, né? O que será que os nossos jovens aprenderiam na Venezuela autoritária de Maduro? A calar a boca e elogiar um governo medíocre? Certamente isso seria do agrado do nosso atual presidente. Muito bem, José Eduardo Cardoso, a visita de Maduro afeta a relação do Lula com o Congresso Nacional. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu acho que, evidentemente, a oposição vai utilizar isso para fazer firulas, jogar para a sua base, etc. Mas é tão paradoxal que eu não posso deixar de fazer algumas observações, inclusive ao que disse o Caio. Ontem eu perguntava do Caio da Hungria e por que ele não se referia tão duramente à Hungria e à visita que Bolsonaro fez à Hungria, como faz com Maduro. Temos que lembrar que Orbán é de extrema-direita. Bem, vamos lembrar, o Parlamento Europeu já reconheceu que a Hungria não é uma democracia, que é uma ditadura. Relatórios, inclusive, que são colocados no Parlamento Europeu e por várias entidades, falam de violação evidente a direitos humanos, controle do judiciário, controle da imprensa, ataques à população, à minoria étnica e à LGBT, ou seja, há um conjunto de situações que atinge o Orbán. Pois bem, em fevereiro de 2022, Jair Bolsonaro foi à Hungria. E sabe o que ele fez? Visitou a Hungria e disse textualmente: Orbán, você é um irmão. E nós temos uma afinidade de valores. Talvez o Caio ontem não se recordasse disso, mas ele falou afinidade de valores com esse ditador. Não bastasse isto, em outubro, Orbán apoiou Jair Bolsonaro à reeleição publicamente. E mais, um relatório da ministra do Meio Ambiente que esteve naquela primeira visita disse que o Orbán e seu governo ofereceram apoio a Bolsonaro para se reeleger. Por que essas manifestações não foram feitas com Orbán e com Maduro? É um perfil de seletividade ideológica. O Brasil deve receber Orbán com pompa e circunstância que presidentes merecem, como deve receber Maduro. Nós não podemos fazer uma guerrinha ideológica dizendo que sou contra ditaduras, mas aplaudir as ditaduras de direita. Não. Nós temos que ter uma política que efetivamente independe da realidade dos governos e temos que nos basear por uma visão geopolítica adequada. Aliás, quantas visitas fez o governo à Arábia Saudita, Caio? Não foram 150 missões, segundo o levantamento do Senado? A Arábia Saudita não é nenhum bastião da democracia e até deu presentinhos caros para Jair Bolsonaro. Portanto, eu acho que essa é uma retórica de agitação
ideologizada, que efetivamente não revela a necessidade que um país tem de governar a sua geopolítica, a sua estratégia de relações internacionais, independentemente de visões político-ideológicas, como, aliás, acabou de falar o presidente Lula hoje de manhã. Caio. Eu, pessoalmente, sou contra ditaduras e rechaço ditaduras de direita também. Eu só não falei com tanta verve e entusiasmo sobre Hungria e Orbán, porque esse não é o tema em debate. A gente está discutindo a repercussão da visita deste ditador, deste tirano, né, aí flagrado, sendo afagado, prestigiado pelo presidente da República. Aliás, né, me chama a atenção, por exemplo, você falou de ideologização, o governo do qual o senhor fez parte, né, por ocasião da ativista por direitos humanos, Mina Hadi, que queria tão somente uma carta do governo brasileiro contra o apedrejamento de mulheres, ela foi frustrada. Né, porque tanto a responsável da Câmara Federal, né, pelos direitos humanos, responsável da pasta dos direitos humanos, quanto a própria presidente Dilma não a prestigiaram, né, nessa missão simples, que era simplesmente pegar uma missiva do governo condenando, né, a prática de apedrejamento de mulheres no Irã. Mas enfim, falando aí, voltando para o nosso tema, o que me chama a atenção é o silêncio daqueles que se disseram tão entusiasmados pela democracia. Eu lembro por ocasião daquela publicação da Carta pela Democracia, né, que é a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. E olha o que dizia essa carta, que foi assinada por ministros, ex-ministros do STF, ex-ministros da Justiça, prestigiados desembargadores, advogados. Dizia o seguinte: nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar de lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiras a ficarem alertas na defesa da democracia. Não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Onde estão essas vozes? Essas vozes de defesa da democracia, elas estão assistindo passivamente o governo brasileiro prestigiar eleições que são sabidamente fraudadas. Olha só o discurso de Lula, falar em momento histórico, exaltar Abreu e Lima. Abreu e Lima, para a gente ter uma ideia, pessoal, foi orçada em 2 bilhões e 300 milhões de dólares. O custo final foi superior a 20 bilhões de dólares. A maior refinaria do mundo, lá na Índia, que tem capacidade 5 vezes superior a Abreu e Lima, lá em Suape, custou só 6 bilhões. Né? E a gente é a favor, obviamente, do diálogo com países vizinhos, da interlocução, da diplomacia. Nações não têm amigos, nações têm interesses. E daí a explicação para várias dessas visitas às quais o Zé Eduardo se referiu. Agora, precisa falar, prestigiar o sistema eleitoral da Venezuela, como fez Lula da Silva, ele terminou a primeira fala dele dizendo o seguinte: seja bem-vindo ao meu país, agora fale com a imprensa livre desse nosso país e do seu país também. Olha isso, o sarcasmo, o mau gosto dessa frase. Um tirano que é conhecido aí por fechar emissoras de rádio, por complicar aí a vida de emissoras de televisão. Falar em imprensa livre na presença de Maduro é de muito mau gosto. Então, é sobre isso que a gente está falando, Zé. E aqui, da minha parte, você sempre vai ter condenação a qualquer comportamento autoritário e que transgrida aí com direitos naturais, liberdades e garantias fundamentais. Muito bem, Zé Eduardo. Olha, Caio, eu não estranho o silêncio, eu estranho o ruído. E por que eu estranho o ruído, Caio? E é o mesmo assunto. Porque eu não posso silenciar diante de certos fatos e fazer ruído diante de outros a partir de uma visão ideológica. Eu acho que se Orbán viesse ao Brasil ou Lula fosse à Hungria, o Congresso Nacional deveria entender isso como uma política internacional não seletiva ideologicamente, porque estaria visitando um líder de extrema-direita. A mesma coisa acontece com Maduro. Essa é a minha postura, uma não seletividade ideológica da política internacional. No entanto, você acha que os interesses estão corretos quando se visita a Arábia Saudita, quando se visita Orbán, quando o Bolsonaro fala que ele é irmão e que tem uma comunhão de valores com uma pessoa que foi efetivamente reconhecida como um autocrata, ditador, pela própria comunidade europeia.
Ou seja, por que lá silêncio e aqui gritaria? Por que num você ontem desconhecia dados e agora você lembra vários da Venezuela? É uma orientação político-ideológica, Caio, uma seletividade não democrática, ideológica. Os de direita, esses tudo bem, eu não vou falar, eu não me lembro, não acompanhei. Agora os de esquerda, levanta dados, levanta situações. Orbán apoiou Jair Bolsonaro. E quem é Jair Bolsonaro? O homem que defende a ditadura de 64? Vem recriminar que um ditador venha ao Brasil? Um homem que defendeu torturadores vem recriminar que alguém como Maduro venha ao Brasil? Um homem que recebe presentes milionários de governos autoritários vai recriminar as ditaduras? Que ditaduras ele recrimina? Ele recrimina aquelas que não são do seu campo ideológico. E política internacional não se faz assim, Caio. Aliás, eu me lembro de Weber quando falava da ética da convicção e da ética da responsabilidade. O que é isso? Nós, como cidadãos, temos a ética da convicção e nos orientamos pelas nossas convicções. Quando eu governo, eu tenho que olhar a ética da responsabilidade. Eu não posso confundir essas duas coisas. E qual é a responsabilidade de um país na política externa? É buscar os seus interesses geopolíticos. A América do Sul precisa estar unificada, independentemente de nós termos um governo de direita no Uruguai ou um governo de esquerda na Venezuela. E olha que eu sou crítico às situações democráticas da Venezuela. Eu não defendo o governo da Venezuela, nem defendo a situação de Cuba. Embora ache que o cerco que se faz nesses países é inaceitável e isso faz com que muitas vezes eles tenham que reagir sim. Mas acho que há problemas. Agora, eu vou não ter relação com eles, eu não vou recebê-los no meu país, eu não vou visitá-los. Eu preciso da América Latina e da América do Sul integrada para não ser subserviente às grandes potências, como fez Jair Bolsonaro, que optava por não receber certos presidentes, por destratar, por exemplo, o presidente português aqui, porque, embora ele não pertencesse ao Partido Socialista, lá existe em Portugal uma coalizão de esquerda que vai muitíssimo bem, segundo todos reconhecem. Ou seja, esta seletividade de relações internacionais é péssima para um país. Isso nos amesquinha. Então, Caio, por favor, considere a Hungria. Por que lá eu não boto o dedo na ferida e falo que não foi uma vergonha Jair Bolsonaro dirigir-se ao Orbán, chamá-lo de irmão e dizer que tem uma comunhão de valores e usar o slogan Deus, Pátria, Família e Liberdade, num país que controla o judiciário, que atinge as minorias? Por que lá vale? E eu esqueço de levantar esses dados. Por que eu não me lembro? E seletivamente me lembro da situação da Venezuela. Aliás, se fala de fraude às eleições. Bem, o pessoal do Jair Bolsonaro viu fraude às eleições dos Estados Unidos, viu fraude aqui. Também não está muito gabaritado para falar de fraude em nenhum lugar, né, Caio? Porque para eles, Trump devia ter sido eleito. Jair Bolsonaro devia ter sido eleito. Provas? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, esse tipo de situação, que ela é agitativa, ela, acredito eu, faz com que a gente medite. Por que se faz isto em política internacional? Política internacional, eu tenho que falar com o governo do Uruguai de direita, falar com o governo da Venezuela de esquerda, falar com o Orbán, falar com Putin, falar com Portugal. Tenho que ser respeitoso com todos os presidentes e recebê-los todos com boa educação, sem praticar impropérios e ofensas pessoais, como foi feito com o presidente da França por Jair Bolsonaro. Essa é a diferença entre pessoas de Estado que se comportam a partir da ética da responsabilidade e não pela ética da convicção. Aliás, ética da convicção que, no caso dos que defendem certas coisas, é bem antidemocrática, a tal ponto que chega a ser engraçado quando falam de democracia.